Vamos lá, a ideia agora é relembrar, desenferrujar um pouco, falar um pouco de coisas que fazem parte do nosso cotidiano e às vezes a gente esquece. Teor de umidade, você sabe o que é? Você lembra desse tema? Meu nome é Petrúcio Santos, eu sou doutor em Engenharia Civil na área de Geotecnia e nesse vídeo a gente vai tratar de um tema que faz parte do nosso dia a dia de maneira bem simples para que a gente possa relembrar. O tema hoje é relembrar, ok, pessoal? Ao realizar um projeto de terraplanagem, você se depara sempre com os parâmetros necessários para a realização desse projeto. Claro, no que diz respeito principalmente à compactação do solo, né? Quando você vai realizar um projeto de compactação, você estuda as características do material, da jazida que você vai explorar. Esses materiais que você vai importar de algum lugar, ou até mesmo usar do material próximo de onde está a sua obra, você tem que estudar o comportamento desse material. Que comportamentos são esses? Bom, existem vários comportamentos que precisam ser analisados, e um dos parâmetros que você extrai aí, normalmente, é o grau de compactação através do peso específico seco que você e da relação do teor de umidade que você faz na sua análise. Ou seja, através da curva de compactação, você estuda o comportamento do solo e vê se esse material atende às características que você precisa utilizar na sua obra. Já dá para perceber que tem um parâmetro aí que é meio chave no processo, né, principalmente de compactação ou estudo do solo, no que diz respeito aos índices físicos, que é o teor de umidade. O teor de umidade é fundamental na sua análise. Você precisa conhecer e perceber que o teor de umidade é praticamente chave. Até mesmo num simples exercício de mecânica dos solos, você tem que usar esse valor como praticamente o start, o pontapé inicial para realizar qualquer estudo. Então, vamos dar uma olhada como a gente entende esse parâmetro dentro da análise dos índices físicos e o que, é que a gente pode fazer para entender melhor o seu uso. Bom, vocês lembram da curva de compactação? Ela está mostrada aqui na figura, não é? A curva de compactação é a relação entre o peso específico seco e o teor de umidade. Olha o teor de umidade aqui. O teor de umidade é importante na determinação dessa curva e serve como parâmetro de referência para as suas análises de laboratório comparativas com as análises feitas no campo, né? Porque você, quando faz a coleta da amostra da jazida e traça a curva de compactação, o seu intuito é ter um solo balizado, não é? Com as características que você precisa, verificar se as características desse solo atendem às propriedades que você precisa para a sua obra, e pegar esses valores e correlacionar com aquilo que você vai obter no campo. No campo, especificamente, através da compactação. Né? Você faz o processo de compactação e compara. Okay? Você faz, além da curva de compactação, você também traça uma relação com os graus de saturação, né? Previstos, para você ver como é que aquela curva está se comportando dentro de um determinado grau de saturação. É importante isso daí, mas já percebam que o teor de umidade é um ponto fundamental nessa análise. Vamos ver nesse vídeo como é que a gente obtém o teor de umidade, de maneira bem simples, tá? Bem rápida, e através das relações dos índices físicos, né? A relação massa e volume, como é que o teor de umidade é correlacionado, como é que ele é obtido dentro dessa relação. Okay? De maneira bem simples, para a gente só relembrar alguns conceitos que são estudados, o que a gente vê no dia a dia da engenharia. Okay? Como sempre, na engenharia, a gente trabalha com hipóteses. Né? A gente aqui supõe que o solo é um elemento trifásico composto por um conjunto de partículas sólidas, cujos espaços vazios são preenchidos por água e ar. Ok? Desse modo, a gente cria uma espécie de composição através de três elementos, né? Sólido, líquido e gasoso, e faz a relação entre massa e volume entre esses elementos. A figura aqui vocês podem notar claramente a separação. Né? Eu fiz uma separação assim, bem simples. Do lado direito, pesos. Do lado esquerdo, volumes. Ok? Desse modo, a gente consegue separar cada um dos elementos em relação à massa. A gente sempre chama de peso por vício de linguagem, mas o correto seria falar em termos de massa.
em termos de massa e de volume, ou peso e volume, eu me refiro a peso, mas eu estou falando de massa, tá, pessoal? Quilos, ou peso seriam quilonewtons, mas aqui seria quilos, com relação a volume. Aí volume fica as unidades de volume a critério do que você for trabalhar. Centímetro cúbico, metro cúbico, aí vai a gosto do freguês, ok? Mas essas são as relações que nós usamos, relação massa e volume. Bom, esse conglomerados de elementos relacionando massa e volume é o que dá origem aos índices físicos, não é? São definidos como grandezas que expressam as proporções entre pesos e volumes em que ocorrem as três fases presentes na estrutura de solo. Nós estamos supondo que o solo é um elemento trifásico, sólido, líquido e gasoso. Esses índices possibilitam determinar as propriedades físicas do solo para controle de amostras a serem ensaiadas e nos cálculos de esforços atuantes. Bom, a gente vai usar essa relação massa e volume para nos ajudar a criar parâmetros que possam ser relacionados dentro dos projetos de engenharia que a gente vai estar efetuando, especificamente utilizando o solo como parâmetro de referência. Ainda continuando, são valores que simulam as condições físicas de um solo no estado em que se encontra, de fácil determinação em laboratórios de geotecnia e servem para a identificação e preservação do comportamento físico do solo. Eu acho que o principal ponto aqui a ser analisado e a ser refletido é o fato de dizer que os índices físicos são fáceis de serem determinados, do ponto de vista matemático, né? Do ponto de vista do laboratório também, não são tão complicados, havendo a necessidade apenas de alguns elementos que podem ser como balança, estufa e alguns outros equipamentos que às vezes são necessários para alguns índices específicos que precisam de características mais peculiares dentro da análise. Mas, no geral, os índices físicos são de fácil determinação e, normalmente, a maioria dos laboratórios de mecânica dos solos, de geotecnia, conseguem ajudar nessa determinação. Como eu disse, os índices físicos são determinados em laboratórios e são principalmente utilizados no controle de compactação de obras das mais diversas naturezas. Sempre quando a gente mexe com terraplanagem, a gente sempre lembra e associa ao processo de compactação, né? Porque a gente está manipulando o solo a nosso favor. Como, por exemplo, construção de rodovias, barragens, estruturas de contenção, entre outros. Todas as vezes que nós precisamos mobilizar a resistência do solo ao nosso favor, a gente faz valer os parâmetros utilizados através dos índices físicos, não é? Por quê? Porque a gente precisa retirar valores de referência para o nosso projeto. E os índices físicos nos ajudam. Claro que eles são a base para projetos mais detalhados, mas muitas vezes, para um simples controle de compactação, se é que se pode dizer assim simples, né, porque é fundamental e tão importante nas nossas análises, os índices físicos são suficientes para que a gente possa, por assim, trabalhar. E como eu disse no início desse vídeo, para determinar o teor de umidade, que é o parâmetro tão importante nas nossas análises, a gente precisa relacionar massa e massa, ou peso e peso. No caso aqui, o peso de água da sua amostra e o peso seco da sua amostra. Essa é a relação que a gente faz, essa comparação entre os dois, que te dá o teor de umidade. E para isso você precisa simplesmente de uma balança e de uma estufa. Mas será que a gente tem que trabalhar necessariamente com estufa? Não existem situações onde isso pode ser dispensado? Bom, na prática, sim. No laboratório, principalmente para ter o controle mais rigoroso, que é aquele da curva de compactação, você usa a estufa como a sua ferramenta de referência. Ok? Bom, já fica bem evidente que é difícil você ter uma estufa à disposição no campo. Existem algumas obras de maior porte, onde normalmente se monta laboratórios, mini laboratórios em campo e se consegue fazer uma triagem mais detalhada de amostras para se levar para a estufa. Mas normalmente, na prática, se utiliza métodos mais simples para a determinação do teor de umidade, como é o caso do método SPEED, que nada mais é que uma câmara hermeticamente fechada, que se denomina SPEED, né, para a determinação desse teor de umidade. Nessa câmara, é o que vocês estão vendo aqui pelo esquema da foto, pode ser de vários fabricantes, podem ter fabricantes diferentes, formas diferentes de aparelhos, né, mas esse é só para ter uma ideia, né, esse aparelho ele consta de um manômetro, né,
e você coloca dentro dessa câmara a amostra de solo e 2 esferas de aço e uma ampola de carbureto de cálcio aí dentro, ok? Você fecha, veda o aparelho corretamente e agita repetidamente até a ampola de carbureto de cálcio se romper dentro da câmara. Ok? Você começa a perceber isso quando começa o manômetro a acusar uma certa variação de pressão, ou seja, a cápsula se rompeu. Isso, o que está acontecendo aí? Na verdade, é uma reação entre o carbureto de cálcio e a água da amostra de solo que você colocou, gerando o gás acetileno. Esse gás, ao se expandir, gera uma pressão proporcional à quantidade de água que existe na amostra. Daí você lê essa pressão, não é? E registra após essa pressão se manter constante, né? Ou seja, o ponteiro lá do manômetro ficou estabilizado. Tá? Tem que observar só alguns pontos, né? Caso essa pressão seja muito baixa, inferior a 0,2 kg por centímetro quadrado, você deve repetir o ensaio com uma amostra imediatamente superior àquela que você utilizou anteriormente. E se a leitura for maior que 1,5 kg por centímetro quadrado, você deve repetir o ensaio com uma massa de solo imediatamente inferior. Só esses são alguns cuidados que tem que ter. Esse manômetro registra o valor também do teor de umidade da amostra. Então é um ensaio rápido e prático, né, para que você possa realizar em campo. Por isso que é muito utilizado em obras de estradas, né, onde você não tem como muitas vezes levar um equipamento como uma estufa para campo para medir o teor de umidade. Então o SPID é muito prático. Bom, uma vez que nós já sabemos como determinar o teor de umidade através do SPID, e sabemos também que o teor de umidade é determinado entre uma relação entre massas, vamos aproveitar aquela figura, né, que eu passei para vocês agora há pouco, para extrair as relações entre massa e volume. Vou falar especificamente do teor de umidade, mas vale a pena a gente destrinchar um pouco mais essa figura e ver a composição, né, o que cada variável representa. Como eu falei, o elemento é trifásico. A gente tem o grão, a água e o ar. Okay? O que cada variável representa? Vamos começar pelas massas, ou pelo peso. O P representa o peso total da amostra. Okay? Perceba que eu coloquei o peso só, esse verde aqui, só até a água. Né? Não deveria ir até a parte superior, não é, do elemento, da amostra. Não, vai até a água porque representa a água, o ar aqui nesse meu modelo, o peso do ar a gente considera como sendo igual a zero. Okay? Se ele considera igual a zero, então no final das contas se torna um elemento bifásico em relação ao peso. Né? O PW é o peso de água na amostra, né? Quantidade de água na amostra em relação ao peso, a massa de água. O PS é o peso de sólidos, ou o peso de grão, a quantidade de grãos na amostra, okay? Em termos de peso. Peso de grãos na amostra. Essas aqui são as relações que compõem os pesos ou as massas em relação ao elemento trifásico que eu tenho. Em relação aos volumes, eu tenho aqui, da mesma forma, o V é o volume total, nesse caso agora dos 3 elementos, né? O volume do ar, o ar ocupado entre os grãos, né? Que é o espaço deixado entre os grãos, o volume de água, tá? O VW, e o volume VS, que é o volume de sólidos, ou volume de grãos. Okay? O VV, colocado aqui, seria o volume de vazios, como está representado aqui, o volume de vazios da amostra, que são os espaços deixados entre os grãos. Esses espaços deixados entre os grãos é preenchido, esses espaços são preenchidos por água e por ar. Ok? É importante comentar que quando a gente fala uma amostra de solo está saturada, quer dizer que todo o volume de vazios é igual ao volume de água. Mas isso é uma outra história que a gente pode comentar em uma outra oportunidade. Já foram definidas as variáveis, resta agora vermos quais são as relações que a gente consegue fazer através
dessa figura que está demonstrada aqui, das relações entre massa e volume. Até mudei a cor da tela para ficar assim preto de fundo, que fica melhor para escrever, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma escrita melhor aqui. Bom, vamos lá, deixa eu colocar a cor branca, né? Já que o fundo ficou preto, cor branca aqui fica melhor, destaca mais o que a gente vai escrever. A gente tem o peso, que é o peso total, né? O peso total aqui, que foi representado. P como peso total. O peso total, pelo que nós podemos ver pela figura, será igual ao quê? Ao peso de sólidos mais o peso de água. Correto? Bom, essa relação está bem simples, né? O peso de sólidos é igual, o peso total é igual ao peso de sólidos mais o peso de água. Na relação, lembrando que se eu tivesse aqui o peso de ar, até aproveitando a nomenclatura colocada do lado, o peso de ar é igual a zero, né? Ou é aproximadamente igual a zero. A gente admite como sendo zero nessa simplificação. Bom, continuando. Em relação ao volume, a gente tem o seguinte, que o volume total é igual ao quê? Ao volume de vazios mais o volume de sólidos. Tá claro? Olha lá. O volume de vazios mais o volume de sólidos. Ok? Desse modo, a gente consegue também perceber que o volume de vazios é igual ao quê? Ao volume de água mais o volume de ar. Daqui a gente já extrai uma relação interessante, né? Se a amostra estiver saturada, ok? Completamente saturada, uma amostra saturada, a gente vai ter a seguinte condição, né? Uma amostra saturada, nós temos que o volume de vazios, aqui faltou trocar, né? Que é o volume de vazios, tá? O volume de vazios vai ser igual ao volume de água. Por quê? Porque todos os espaços vazios que antes eram preenchidos por água e por ar, agora vão estar preenchidos por água. Então, o volume de vazios é igual ao volume de água. Isso é uma relação interessante que nos ajuda em algumas simplificações que a gente faz durante o processo de cálculo de alguns índices físicos que nós determinamos. Ok? Bom, então aqui no final das contas nós temos que, numa amostra saturada, o volume de vazios é igual ao volume de água. Ok? Aqui a gente pode até abrir um pouquinho mais o volume total, né? O volume total é o volume de água mais o volume de ar mais o volume de sólidos. Ok? Pronto. Feito isso, a gente já tem uma boa relação, uma boa interpretação da figura que foi dada ao lado, e desse modo a gente simplifica um monte de coisas, né? Na hora de fazer a relação entre massa e volume. Bom, continuando, o teor de umidade, aí vai depender do autor, do livro que vocês podem adotar, normalmente representado pela letra W, né? O teor de umidade, a gente sabe que é o peso de água, ou a massa de água, dividido pelo peso de sólidos, ok? Essa é a relação que a gente tem para a determinação do teor de umidade. Bom, se o teor de umidade é o peso de água dividido pelo peso de sólidos, a gente tem que lembrar, por essa expressão aqui, né, que eu tenho que o peso de água é igual ao quê? Ao peso total menos o peso de sólidos. Então eu já posso até, de certo modo, representar aqui. Vamos fazer isso em outra página, que essa aqui já está muito cheia, né? Representando aqui mais uma vez, né, o peso de água é igual ao peso total menos o peso de sólidos, e o teor de umidade era igual ao quê? O teor de umidade é igual ao peso de água dividido pelo peso de sólidos. Consequentemente, eu tenho que o teor de umidade vai ser o peso total da amostra
menos o peso de sólidos, dividido pelo peso de sólidos aqui. Bom, ainda dá para simplificar um pouquinho mais, né? O teor de umidade vai ser igual ao peso total dividido pelo peso de sólidos menos 1. Não é? Desse modo, uma vez que se tenha o peso da amostra, peso total da amostra e o peso de sólidos da amostra, é possível extrair o teor de umidade. Ok? Assim fica simples nessa expressão e nessa relação que a gente está usando aqui de relação de massa com massa. Ok? Só para fechar, é importante lembrar que o teor de umidade ele é representado da seguinte maneira, né? A gente tem aqui, vou colocar mais uma vez a equação como um todo, né? Teor de umidade é igual ao peso de água dividido pelo peso de sólidos. Normalmente a unidade é grama, né? Por grama. Então dá para perceber que a gente tem um valor adimensional, né? E esse valor, no final, é multiplicado por 100. Por quê? Porque o teor de umidade ele é representado em porcentagem, normalmente, né? Então nós temos, porcentagem, a gente sabe que porcentagem não é uma unidade, é uma representação, né? O valor é adimensional, mas nós representamos para ficar de uma forma mais elegante o teor de umidade como um valor percentual. Só para simplificar, é a forma padrão que se vê normalmente na literatura e nos trabalhos técnicos que são escritos. Teor de umidade representado em porcentagem. Bom, então é isso, pessoal. A ideia era apresentar para vocês o que é o teor de umidade, como ele é determinado, qual é a sua representação em termos de índice físico, né? Por isso que eu coloquei aí a relação massa-massa. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai trabalhar um pouco mais a questão dos índices físicos, ok? Desse modo, deixem seu like nesse vídeo, se inscrevam no canal, vou estar sempre postando informações interessantes para que a gente possa estar trabalhando na geotecnia dessa forma, ok? Compartilhem isso com seus colegas, ok? E assim a gente vai crescendo um pouco mais a cada dia nesses termos. Coloquei um exemplo bem simples, que às vezes é interessante a gente trabalhar até essa questão dos índices físicos para relembrar, porque esses dias eu estava até trabalhando com isso e me lembrei desse tema, por isso que eu resolvi compartilhar com vocês, ok? Deixem seu like no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.